No vídeo de hoje eu vou te mostrar 11 hábitos que revelam que você é um iniciante na linguagem Python e você deve parar com eles imediatamente, porque isso vai dificultar com que você conquiste a sua primeira vaga como programador Python. E o primeiro hábito é você acessar chaves e dicionários da seguinte forma. Então aqui nós temos um dicionário qualquer, chamado dicionário, e nós vamos tentar acessar uma posição X dentro dele. Só que essa posição que a gente está tentando acessar, essa chave que a gente está tentando acessar, pode ser que ela não exista e isso vai me causar um key error me gerando uma exceção. E a gente não quer que isso aconteça. Então o que nós fazemos aqui? Nós colocamos o acesso a essa chave desse dicionário dentro de um try except e dentro desse except a gente especifica o key error falando para não fazer nada. Só que isso daqui é um hábito de iniciante, já que em Python nós temos uma forma muito melhor de resolver este mesmo problema, que é utilizando o .get. Então a gente passa dicionário.get, passamos para o .get qual que é a chave do dicionário que queremos acessar e o valor default que ele irá retornar caso essa chave não exista. E por padrão, o próprio .get já retorna none, então a gente nem precisaria dessa lista. Então se a chave que a gente está tentando acessar existir, ele retorna o valor da chave. Caso contrário, ele retorna none e você poderia passar qualquer outro valor em vez de none aqui dentro, como ABC, 1, 10, false, true, não importa o valor que seja. Se você não passar nada, por padrão, o valor é none. E o segundo hábito é fazer swap de variáveis dessa forma. Então imagina que nós temos uma lista chamada x e ela contém os valores 1 e 2. E nós queremos trocar esses valores. Então eu quero fazer com que o valor 1 vire o 2 e o 2 vire o 1. Então o que a gente faz para isso? Eu crio uma variável auxiliar e atribuo para dentro dela o valor de x na posição 0, então atribuí para dentro dela o valor 1. Depois eu falo que x na posição 0 é igual a x na posição 1. Ou seja, estou falando que 1 vai ser substituído pelo 2. Mas agora minha lista ficou com os valores 2 e 2. Eu preciso fazer com que esta posição vire o valor 1. O valor 1 foi armazenado na posição auxiliar, então eu falo que x na posição 1 é igual à variável auxiliar. Dessa forma, trocamos esses valores e isso aqui é muito utilizado em algoritmos de ordenação, por exemplo. Mas em Python tem uma maneira muito mais fácil de resolver esse problema, que é simplesmente utilizando compressão e descompressão das nossas variáveis. Então eu falo que x na posição 0, x na posição 1 é igual a x na posição 1, x na posição 0. Dessa forma, o nosso código fica com uma única linha, muito mais simples e não precisamos da variável auxiliar no nosso código Python. E o terceiro hábito é utilizar os for da linguagem Python de forma errada. Então, é muito comum em outras linguagens de programação, quando nós temos uma determinada lista de dados, nós formos acessar essa lista, a gente faz um for i in range e a gente passa o len da nossa lista para que a gente consiga iterar sobre todas as posições dessa determinada lista. Então, o valor de i será as posições da nossa lista e quando eu quiser acessar a nossa lista, eu faço lista na posição i. Isso aqui é muito comum e para quem começou a aprender em outras linguagens de programação, como C, você vai utilizar isso daqui frequentemente em Python, mas em Python existe uma forma melhor de se trabalhar, porque em Python a gente não pode entender o for como um loop qualquer, e sim como um iterador, e eu vou mostrar para vocês a melhor forma de fazer isso agora, que é utilizando o enumerate. Então o enumerate vai transformar essa nossa lista em uma tupla, em uma lista de tuplas da seguinte forma. Então, por exemplo, deixa eu diminuir aqui a quantidade de dados. Se eu tenho a lista 1 e 2 e eu faço aqui um exemplo, a nossa lista viraria como depois do enumerate. Ela passaria a ser o seguinte, 0,1, depois 1,2. Então aqui o primeiro valor da nossa tupla seria a posição daquele valor e o segundo valor seria, de fato, o valor da nossa lista. O enumerate faz exatamente isso e a gente pode iterar sobre ele, utilizando aqui for k,v, então k será a nossa chave, será a posição que nós estamos na nossa lista, e v o nosso value, o nosso valor. Depois nós podemos printar, a posição é o k e o valor é o lista na posição v, a gente não precisa disso daqui, a gente pode tirar e passar simplesmente o v, porque ele já será o valor da nossa lista. E o quarto hábito de iniciante em Python que você deve parar de cometer é fazer uma verificação de tipos dessa forma. Então você tem uma variável qualquer, que neste caso é um inteiro, e você quer verificar se ela é um inteiro, um string, um booleano ou qualquer outro tipo, e você faz se o type de x for igual a int, você dá um print certo. Isso daqui tem alguns problemas, principalmente quando a gente está trabalhando com heranças de classes, aqui não vai funcionar tão bem. Então você deve parar de fazer dessa forma, porque em Python nós possuímos o isInstance para fazer esse tipo de verificação.
que é extremamente simples. Então a gente chama o isInstance, nós passamos o valor da nossa variável e passamos o tipo de dado que a gente quer verificar. Se a variável que nós passamos aqui for do mesmo tipo do dado que nós passamos aqui, ele retornará true, caso contrário, ele nos retorna false. E o quinto erro é utilizar o else de forma desnecessária. Isso daqui pode acontecer não só em Python, mas em várias linguagens de programação. Então imagina que você tem uma função qualquer e você tem um if ali dentro. Caso uma condição seja verdade, você quer retornar um valor, e caso contrário, você quer retornar este outro valor. Então você faz o seguinte, você fala que x é igual a 1 e você verifica se x for igual a 1, você retorna true. Caso contrário, você retorna false. Mas esse else aqui não tem necessidade da existência dele, só está deixando o seu código um pouco pior. Então você simplesmente poderia fazer dessa forma, retirando o else e colocando o return junto com a indentação do if. Então, caso x seja igual a 1, ele vai retornar true, saiu da função e pronto. Caso contrário, ou seja, x não for igual a 1, ele retorna false, então não tem a necessidade do else, você conseguiu deixar o seu código muito mais limpo dessa forma. Então, com um único else ali, um único trecho de código, pode parecer pouca coisa, mas em um código um pouco maior, um código um pouco mais complexo, esse detalhe pode fazer uma grande diferença, deixando o seu código muito mais limpo. E o sexto erro é filtrar dados de uma lista como um iniciante em Python e não conhece as funcionalidades que a linguagem te propõe. Então imagina que você tem uma lista de números e que você quer filtrar dessa lista apenas os números primos. O que você poderia fazer? Você cria uma função chamada isPrimo, onde ela vai retornar true caso esse número seja um primo e false caso ele não seja. E beleza, aí você tem uma lista chamada números, que tem uma quantidade n de números. E você quer realizar os filtros, somente os números primos irão ser filtrados dessa lista números. Aí o que você, iniciante em Python, poderia fazer? Você cria uma outra lista chamada primos, onde vai conter somente os números primos daquela outra determinada lista, e você vai iterar sobre números. Então, for número em números, e você realiza um if. Então, se o número que eu estou iterando dessa nossa lista de números for primo, eu pego este número e adiciono na nossa lista de primos. Isso daqui funciona perfeitamente, o seu código vai funcionar. Mas em Python existe uma maneira muito mais eficiente da gente resolver este mesmo problema utilizando o filter de programação funcional, que é extremamente simples. Então eu tenho a nossa lista de números aqui que a gente quer realizar o filtro. Então eu chamo a minha função filter, eu passo para ela qual que vai ser a função responsável por determinar se aquele valor deve ou não ser passado, deve ser passar ou não naquele filtro. No caso é a nossa função primo, que a gente já criou, isPrimo, e eu passo a lista de dados na qual eu quero filtrar aqueles valores. E pronto, depois eu converto para uma lista novamente e tenho os meus dados já filtrados utilizando o filter. Então deixando o nosso código muito mais limpo, utilizando a programação funcional disponível dentro do Python. E o sétimo hábito é você não utilizar o decorador @property dentro de suas classes. Então imagina o seguinte, você tem uma classe chamada produto e ela possui ali o atributo chamado preço. Aí você quer verificar qual que é o valor de venda na Black Friday daquele produto. Aí você cria um método chamado valor venda e você retorna o preço menos 10% de desconto, que é o desconto que você está oferecendo, e esse será o valor de venda de um determinado produto. Aí você instancia P1 é igual a produto, você passa o preço, e sempre que você for verificar qual que é o valor de venda daquele determinado produto, você chama P1.valorVenda, abre e fecha parênteses. A questão aqui é que este valor venda está muito mais para um atributo do que um método, mas você está utilizando ele como um método. E para isso, o Python ele possui o decorador @property, que facilita muito a sua vida e funciona da seguinte forma. Você coloca acima daquele método o @property e ele vai indicar que aquele método deve se comportar como uma propriedade dentro daquela classe. E quando você for acessar aquele valor, você não precisa mais abrir e fechar os parênteses. Você coloca P1.valor de venda e pronto. Ele é tratado como um atributo, assim como o preço também é um atributo, ao invés de ser tratado como um método dentro do Python. Mas lembre-se, isso não é para ser utilizado todas as vezes, apenas quando você deseja com que um método se pareça muito mais com uma propriedade do que como um método. E o oitavo hábito está relacionado às strings e ele é muito cometido. Então imagina que você possui uma lista de strings, uma lista de valores, e você deseja realizar uma concatenação entre todos eles a partir de algum caractere. Então nós temos aqui uma lista de nomes e desejamos colocar Caio, Marcos, Pedro, concatenando todos esses nomes. Como que um iniciante em Python faria? Ele criaria uma variável chamada string, atribuiria o valor de uma string aqui para ele,
faria um for i em x, iterando sobre todos os valores da nossa lista, e faria um string mais igual, e passaria aqui o nosso valor, concatenado com uma vírgula e um espaço. E pronto, isso aqui funcionaria perfeitamente. Mas em Python nós podemos utilizar o ponto .join, que é muito mais eficiente, muito mais pythonico. Então a gente simplesmente tem a nossa lista que queremos concatenar, e a gente fala o seguinte, que string, ou seja, uma variável qualquer, vai ser igual a string que queremos utilizar como separador entre os valores da nossa lista, ponto .join e o valor da nossa lista. Isso daqui irá concatenar os valores da seguinte forma: Caio, vírgula, espaço Marcos, vírgula, espaço Pedro, resolvendo o nosso problema imediatamente de forma muito simples e pythônica. E esse é um dos hábitos de iniciantes mais graves que você pode cometer quando você começa a programar em Python, que é trabalhar com arquivos da seguinte forma: você cria uma variável, atribui ali para ela uma determinada abertura de arquivo, então você fala que open é igual a file.txt no modo W, você escreve dentro desse arquivo e depois você fecha ele e parece que está tudo certo. Em várias outras linguagens, como C, C++, você vai trabalhar de forma muito parecida. Mas o que acontece é que você pode esquecer de fechar esse arquivo e causar vários problemas, deixando esse arquivo aberto, gastando mais memória, escrevendo em arquivos que você não deveria. Então isso daqui é problemático. Para resolver esse tipo de problema, o Python criou algo que nós chamamos de gerenciador de contexto. Então nós chamamos a palavra reservada with, passamos a abertura do nosso arquivo, atribuímos ele ou damos um nome para ele de uma variável qualquer chamada arc, e agora nós podemos fazer um arc.write e escrever dentro desse arquivo. Mas sempre que a gente sair desse contexto, desse gerenciador de contexto, sempre que a gente sair deste escopo, o arquivo será fechado automaticamente. Então nós, programadores, não precisamos nos preocupar com o fechamento do arquivo e isso causar algum problema, porque assim que ele sair deste contexto, ele será fechado automaticamente pelo próprio Python. E o penúltimo hábito de iniciante que você deve evitar de cometer é utilizar a concatenação de diretórios como se fossem strings normais. Então imagina que você tem um diretório e você deseja realizar a concatenação entre eles. Então você tem lá uma string chamada minha pasta barra pasta 2 e você deseja concatenar com o arquivo.txt para que você consiga acessar este determinado arquivo. Aí você vai lá e faz da seguinte forma: diretório final é igual a diretório 1 mais, que seria esse, mais uma barra, mais o diretório 2 e tudo parece funcionar perfeitamente. Só que essa é uma péssima forma de você lidar com diretórios, já que para cada sistema operacional a barra é de um lado, no Linux é assim, no Windows é assim. Então você deve se preocupar com isso, você teria que verificar o tipo do sistema operacional para que isso funcione em todos os ambientes e isso seria problemático. Então em Python você pode utilizar a biblioteca pathlib para fazer essa concatenação de diretórios de uma forma muito mais eficiente e segura, sem com que vocês precisem se preocupar com qual sistema operacional está sendo utilizado pelo seu cliente, que é da seguinte forma: você importa a biblioteca path da pathlib, então from path import path, e a gente simplesmente agora vai falar que diretório 1 é igual ao path dessa determinada string e ao path desse determinado arquivo. E quando você for realizar a concatenação, você vai utilizar o operador de concatenação de diretórios da pathlib. Então você fala que diretório final é igual a diretório 1 barra diretório 2. E isso daqui não é uma divisão, e sim uma concatenação, certo, pessoal? Então a pathlib vai entender que a gente está utilizando o operador barra em dois aqui atributos path, e ela vai entender isso aqui não como uma divisão aritmética, e sim como um operador de concatenação, porque nós estamos utilizando os objetos do tipo path e ele já resolve todos os problemas para a gente, tornando a nossa vida como desenvolvedor muito mais fácil. E essa é uma funcionalidade de Python que pouca gente que começou a programar agora conhece, que é a forma com que você vai repartir as suas listas. Então, iniciantes em Python poderiam repartir uma lista da seguinte forma. Então, imagina que temos uma lista e queremos fatiar ela. Então queremos pegar aqui do valor 2 até o valor 5, por exemplo. Queremos pegar apenas esse trecho de uma determinada lista. Para quem começou a programar em Python, faria da seguinte forma. Você determinaria a posição de início e a posição de fim. Então o início seria a posição 1 e terminaria na posição 4. Então 1, 2, 3 e 4. Então pegaria apenas os valores 2, 3, 4 e 5. E para fazer isso, o que você faria? Você poderia criar uma outra lista chamada lista repartida e você faria um for i in range de início até fim e você fala que lista.repartida.append é os valores de lista e você depois retorna o lista repartida. Mas em Python a gente pode utilizar os slices, que facilita muito a nossa vida e funciona da seguinte forma. Você simplesmente tem a sua lista, tem a posição de início e fim,
E aqui dentro dos colchetes da lista você vai trabalhar da seguinte forma. Nós temos o operador 2 pontos, que ele sempre fica no meio, e a esquerda dele é o valor de início, onde a lista começará a ser repartida, e a direita do valor fim aqui será o final da nossa lista, até onde a gente vai repartir ela. Então aqui, antes do operador 2 pontos, nós estamos passando o valor 1, então ele vai começar no 2. E nós estamos passando à direita do 2 pontos o valor de fim, que é o 4. Então ele vai de 2, que seria 1, 2, 3, 4, pegando os valores 2, 3 e 4, 4 e 5, né? Ele retorna o 5 também. E assim a gente tem a nossa lista repartida de uma forma extremamente eficiente, utilizando os recursos que a linguagem Python oferece para nós, mostrando que a gente tem um alto domínio sobre essa linguagem de programação. E esses são os 11 hábitos de iniciantes em Python que você deve parar de cometer imediatamente se você não quiser aparentar ser um iniciante na linguagem. E para você que quer aprender sobre desenvolvimento web utilizando a linguagem de programação Python e o framework Django, eu tenho um convite para te fazer. Dia 23 de novembro nós vamos realizar um evento chamado Final Class. Será uma aula 100% ao vivo e sem replay em uma sala secreta no Zoom completamente gratuita comigo, onde eu vou te ensinar todos os conceitos introdutórios de Python e Django para você começar a aprender a desenvolver aplicações web extremamente escaláveis e seguras para você conquistar a sua primeira vaga como programador Python o mais rápido possível. Mas como essa aula é em uma sala secreta do Zoom, é muito importante que você clique no primeiro link da descrição e faça a sua inscrição o mais rápido possível, porque as vagas são limitadas, porque cabe uma quantidade X de pessoas ali dentro dessa sala. Como ela é uma aula 100% gratuita, provavelmente as vagas vão se esgotar muito rápido. Então já vai lá agora, clica nesse link para você participar dessa aula. Também é muito importante que você sempre fique por dentro das atualizações do Python que acabou de sair. Nós estamos na versão 3.12 atualmente, e se você não sabe quais foram as atualizações mais importantes dessa versão do Python, assiste esse último vídeo que eu fiz especialmente sobre isso. Então é isso, agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.